Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, que encontramos no Salmo 29, o verso de número 11. Assim está escrito: O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Estas foram palavras registradas por Davi quando ele estava procurando despertar as pessoas para louvar e exaltar o nome do Senhor. Isto era uma constante na vida de Davi, pela experiência de comunhão que ele tinha com Deus. Então ele foi levado a priorizar as coisas espirituais, ou seja, a comunhão com Deus, a aproximação, a amizade com Deus. E isso trouxe muitos benefícios, vitórias, livramentos para Davi, que de outra forma ele não teria nenhuma condição de alcançar. Mas veja o valor da pessoa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, na sua vida, no seu pensar, no seu falar, no seu agir, no proceder, em tudo quanto Davi fazia, ele identificava-se com o Senhor Deus. Não era um homem perfeito. Tinha suas falhas, tinha suas fraquezas, perfeitamente tinha, como todos temos. A semelhança de Elias, que a Bíblia diz que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, quer dizer, nas mesmas circunstâncias em que nós vivemos. Mas estes homens ousaram confiar em Deus acima de todas as coisas e priorizar este contato com Deus. Daí o segredo da vitória na vida deles, e porque eles foram tão bem-sucedidos na vida, na função que Deus os colocara. E aqui ele diz: o Senhor dará graça, o Senhor dará força ao seu povo. São várias as situações em que o povo, muitas das vezes, parece que a força é como se fosse uma carga de bateria, quando ela está carregada no limite. Então, a força está extrema, está bem alta. O esforço, a dedicação, as movimentações. E com o passar do tempo, parece que isso vai diminuindo, ela vai perdendo a eficácia e vai ficando quase que nula. Então, é assim que as pessoas funcionam. Por isso é que há necessidade de um Deus que é a nossa força e que nos dá força. Ele dará força ao seu povo. Sempre é Deus presente, é Deus ali, movimentando, encorajando, levantando, despertando, enfim, fazendo todo o necessário para que este povo recobre a força, o ânimo. Porque um povo sem força é um povo subjugado, derrotado, limitado, com prejuízos. Mas o povo, na sua força, ele é invencível. Ele é encorajado, ele é destemido, ele é ousado, ele é intrépido. Ele não se entrega. Por quê? Porque ele está na força que Deus lhe deu. Então o salmista disse: o Senhor dará força ao seu povo. Aqui está o segredo. Deus tem um povo. E a este povo que ele escolheu, ele decidiu ser tudo para este povo, inclusive a força que eles precisam para o dia a dia, para a vivência, para a sequência. Esta força vem do Senhor para eles. Aqui no Salmo 28 e o verso 8, o mesmo salmista Davi, ele diz: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido.
Então, aqui o Senhor dará força ao seu povo. E agora ele diz, o Senhor é a força do seu povo. Então, o Senhor se torna a nossa força. E aqui no verso 6 do capítulo 28, ele diz, o Senhor é a minha força. Então, veja como se pode colocar as coisas no seu devido lugar. Em primeiro, ele diz que o Senhor é a força do seu povo, da coletividade, do todo. Em segundo lugar, ele diz que ele dará força ao seu povo, em primeiro. Em segundo lugar, ele diz que o Senhor é a força do seu povo. Ele não somente dá a força, como ele é a força. E é dele que se origina forças para a nossa vida. E aqui no verso 7, ele particulariza, ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, por aqui nós encontramos e entendemos qual era a profundidade da experiência de Davi com Deus. Ele começa, Deus, aquele que vai dar força ao seu povo, Deus dará, quer dizer, ele vai dar força ao seu povo. Segundo ponto, ele diz, o Senhor é a força do seu povo, ele não só vai dar a força, mas ele é a força do seu povo. E o terceiro ponto que li, Davi diz, o Senhor é a minha força. Então ele é a minha força, ele é a tua força e ele é também a nossa força. Na coletividade, mas na individualidade, ele é a minha força, ele é a tua força. Então, pensa sobre isto. O Senhor como sendo a nossa força. Ele é a força do seu povo. Você é povo do Senhor? Nós somos povo do Senhor? Então ele é a nossa força. Porque o Senhor é a força do seu povo. E como eu disse, este povo com o andar dos dias e os problemas, as dificuldades, as pressões que surgem, muitas das vezes não tem esta comunhão tão íntima e preciosa como tinha Davi com Deus. E, portanto, se tornam mais vulneráveis e muitas das vezes, por qualquer coisa, estão no abatimento. Fracos, desvalidos, desanimados, tristes, aborrecidos, chateados, entregues àquela situação. E chega a dizer, parece que até Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de quem pertence a Ele. Nós não podemos nos colocar em lugar de vítima. Nós não podemos nos curvar diante do chão e dizer que estamos falidos, fracassados, desanimados, sem alegria, sem força, sem esperança, sendo que Deus é a nossa força. E Ele habita no nosso interior. Deus mora no nosso interior. Então a fonte de força que nós precisamos, ela está dentro de nós. É a presença de Deus. Não se pode esquecer isto. Quando nós entendermos estas coisas, nós vamos avaliar melhor o nosso comportamento. Porque por qualquer coisa descai o semblante, cai tristeza, frustração, decepção, e por aí vai uma série de coisas que levam as pessoas à derrota. Não é o prazer de Deus que o seu povo viva de derrota em derrota. Mas o prazer de Deus é que eles sejam fortalecidos no Senhor. Porque o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a minha força. Então veja quantas realidades nós encontramos aqui que precisamos delas no nosso dia a dia.
E quando nós temos isso bem vivo no nosso coração, nós não vamos nos curvar diante de qualquer problema e dificuldade que se aparece e se amedrontar e ficar num canto e lamentando e murmurando e maldizendo. Não! O Senhor é a nossa força. E Ele habita em nós. E Ele nos dá força para que sigamos adiante. Vejam o que o profeta Isaías deixou escrito no capítulo 40 de Isaías, os versículos 28 a 31. Assim está escrito: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Agora veja, dá esforço ao cansado. Ao cansado, Deus dá esforço, encorajamento. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aquele que está quase no desfalecimento, diz a palavra que Deus multiplica as forças. Elas são redobradas, triplicadas, não sei lá quantas vezes, mas diz aqui que ele multiplica. Multiplicar é mais de 2, 3, 4 vezes a força normal da pessoa. Então diz que ele multiplica as forças, não é a força, as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é hábil nisso. Por quê? Porque é Ele quem dá força e é Ele quem é a força. Portanto, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, observe, renovarão as suas forças. Esperar no Senhor é o melhor a se fazer, porque nessa espera em que nós estamos diante do Senhor, é de onde as nossas forças serão renovadas. Por quem? Pelo Senhor. Não vai depender do esforço próprio nosso, não. Quem renova as nossas forças é o Senhor nosso Deus. Porque Ele é a nossa força, Ele dará força e Ele é a minha força pessoal, Ele é a tua força pessoal. Então, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, esta força com a qual nós somos e seremos sempre renovados pelo Senhor, é uma força consistente que vai dar disposição para subir, para correr, para caminhar e não se cansar nem desanimar. Então, quando nós olhamos esse texto lido em Salmo 29 e o verso 11, o Senhor dará força ao seu povo. Davi estava incluído, muitos do Antigo Testamento estavam incluídos, do Novo Testamento. Nos dias atuais, sou eu, é você, somos nós, cada um de nós que estamos servindo a Deus, nós estamos aqui incluídos neste particular, de que nós dependemos do Senhor. E se nós encontrarmos o caminho pleno de uma comunhão profunda, sincera, com Deus verdadeira, Ele nos dará força, nos renovará mediante a esperança e Ele se manterá como sendo a força do seu povo, a força que o seu povo precisa. E aí não importa de quantos inimigos eles estejam cercados.
Se eles estão firmados em Deus e recebem a força do Senhor, e o Senhor é a sua força, eles têm tudo o que precisam para continuar caminhando e acrescentando dia a dia vitórias, porque estão fortalecidos com a força que Deus lhe deu. E o segundo ponto aqui no verso 11 diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, um povo com força, quer dizer, um povo renovado, reanimado, encorajado, desperto, pronto, também terá de Deus paz, tranquilidade, segurança, proteção, livramento, quietude. Então não haverá nem um ruído, nem uma tempestade, nem um inimigo, qualquer que seja ele, para remover do coração do povo do Senhor tanto a paz que Deus lhe deu, quanto as forças que Deus lhe deu. Então, quando temos a força de Deus e a paz de Deus no nosso coração, nós caminhamos tranquilos, seguros e certos de vitórias. Porque Deus caminha conosco. Nós não caminhamos sozinhos. Tem pessoa que pensa que ele anda sozinho pela vida. Não anda, não. Você anda acompanhado. Ou por Deus, ou pelo inimigo de Deus. Mas sozinho ninguém anda. Então, o que é melhor? Andar com a presença de Deus na vida ou andar com a presença do inimigo? É melhor andar na presença de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Deus coloca à disposição do seu povo. E aqui, neste ponto de hoje, o Senhor dará força ao seu povo. É o renovar das forças. Então, para que ninguém fique prostrado, caído, desanimado, triste, aborrecido, lamentando, murmurando, maldizendo, questionando. Não. Você tem uma fonte de onde vai manar força para a sua vida, força para o seu espírito, força para a sua alma, força para o seu corpo. E você vai caminhar na força que o Senhor lhe der. E vai desfrutar a paz que ele também provê para aqueles a quem ele dá força. Ele tanto dá a força, como dá a paz. Davi desfrutou isto, não uma nem duas, mas inúmeras vezes, o seu contato com Deus. O segredo está na comunhão com Deus. Então, este é o segredo que eu e você precisamos aprender. Como aproximar de Deus, como chegar diante dele, como receber o favor do Senhor na nossa vida, como perceber Deus renovando as nossas forças, Deus estabelecendo paz no nosso interior, porque é isto que Deus faz. Ele dará força ao seu povo e ele abençoará o seu povo com paz. Duas coisas necessárias que nós precisamos para nos manter de pé e caminhando. Parado, não. Triste, não. Desiludido, não. Desanimado, não. Encorajados e fortalecidos pelo Senhor e desfrutando de paz, nós seguimos caminhando. E se aprendermos chegar à presença de Deus com esta comunhão sincera, pura, verdadeira e transparente, certamente nós teremos ricas experiências com Deus, do seu favor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor para com a nossa vida. Deus abençoe Jeremias Aguiar. E aqui ele diz, o salmista Davi disse: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, relembrando, aqui diz que o Senhor dará força ao seu povo.
aqui no capítulo 28, verso 8, ele diz: o Senhor é a força do seu povo. Lá ele dará força. Aqui ele é a força do seu povo. E no 28, verso 7, ele diz: o Senhor é a minha força. Então, é força para mim individual, é força para o coletivo, eu, você, cada um de nós, e ele também não só dá força, como ele é a nossa força. Então, se nós temos esta origem, esta matriz que é a força do seu povo, que é o Senhor, nós não temos motivos nenhum para desistir e parar. Nós temos graça, motivos e encorajamentos para prosseguir. E como eu li lá nos Isaías, capítulo 40, versos 28 a 31, diz que ele dá esforço ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E o 31 ele diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você hoje precisa que suas forças sejam renovadas? Que sua esperança seja encorajada? Aqui está o segredo. O Senhor dará força ao seu povo. Então, recebe nesta oportunidade a força de Deus na tua vida, o encorajamento de Deus. Faça dele a sua força pessoal. Diga: o Senhor é a minha força. Ele é a tua força. Ele é a minha força. Ele é a nossa força. Então fiquemos com esta palavra tão necessária nos dias em que nós atravessamos, que parece que tudo nos leva a querer desanimar, desistir, por achar as coisas tão complicadas, comprometidas e tão misturadas como estão as coisas nos dias em que nós vivemos, mas nada disso. Nossa vida com Deus deve estar segura, deve estar certa, deve estar plena de comunhão. E nós não podemos nos descuidar, nos deixar levar pelas coisas que o mundo oferece. A nossa felicidade está na nossa comunhão com o Senhor, porque é Ele quem dará força ao seu povo, é Ele quem é a nossa força, e é Ele quem será a minha força pessoal, e também a sua. Então, esperemos no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando elas forem renovadas, você vai subir com asas como águias, você vai correr e não se cansar, você vai caminhar e não se fadigar, porque você estará renovado nas suas forças pelo Senhor nosso Deus, que é a nossa força. Então, o Senhor dará força ao seu povo. Eu e você, como povo do Senhor, estamos enquadrados nesta palavra. Ele dará força a mim, Ele dará força a você, Ele dará força a cada um de nós. Recebamos a força de Deus e caminhemos com esta força para a presença gloriosa do Senhor, renovando e nutrindo esta comunhão constante, firme, alegre e transparente, porque isso depende da fidelidade, lealdade, temor e obediência com que nós nos aproximarmos do Senhor. Ele terá prazer em vir ao nosso encontro e nos ajudar e renovar a nossa força que tanto precisamos para prosseguir e vencer todos os obstáculos que a vida apresentar para cada um de nós. Nesta confiança, nós seguiremos certos e seguros para a presença do Senhor. Não se esqueça, o Senhor dará força ao seu povo. Querendo Deus, amanhã retornaremos.